A iguana marinha, Amblyrhynchus cristatus, também conhecida como iguana do mar, iguana de água salgada ou iguana marinha das Galápagos, é uma espécie encontrada exclusivamente nas Ilhas Galápagos, Equador. Única entre os lagartos modernos, é um réptil marinho com a habilidade de se alimentar no mar de algas, que compõem quase toda a sua dieta. As iguanas marinhas variam em aparência entre as diferentes ilhas, com várias subespécies reconhecidas. Apesar de ainda haver um número relativamente grande e ser localmente abundante, essa espécie protegida é considerada ameaçada, principalmente devido aos ciclos de El Niño, predadores introduzidos e eventos aleatórios como derramamentos de óleo. As iguanas marinhas possuem um corpo robusto e membros curtos e fortes. Os adultos têm uma fileira de espinhos que se estende da nuca ao longo das costas até a cauda. Os machos têm espinhos mais longos e placas ósseas maiores no topo da cabeça do que as fêmeas. Existem algumas diferenças nos espinhos dependendo da ilha, sendo mais elaborados na Fernandina, subespécie Cristatus. As escamas no topo da cabeça da iguana marinha são bastante cônicas e pontiagudas. Embora menos extremas, as iguanas terrestres das Galápagos, gênero Conolophus, também apresentam escamas semelhantes, enquanto em outras iguanas essas escamas são, no máximo, ligeiramente arredondadas. O esqueleto da iguana marinha apresenta muitas semelhanças com o chuquavalas, gênero Sauromalus, mas isso é um exemplo de homoplasia, pois não são estreitamente relacionados. As iguanas marinhas nem sempre são negras, os jovens possuem uma faixa dorsal mais clara, e alguns adultos são cinzentos. Tons escuros permitem que os lagartos absorvam rapidamente o calor, minimizando o período de letargia após emergirem da água. As iguanas marinhas geralmente variam de 12 a 56 cm de comprimento do focinho à cloaca e têm um comprimento de cauda de 17 a 84 cm. O peso máximo dos machos adultos varia de 12 kg em Isabela do Sul a 1 kg em Genovesa. Esta diferença no tamanho corporal entre as ilhas se deve à quantidade de alimento disponível, que depende da temperatura do mar e do crescimento de algas. As iguanas marinhas são sexualmente dimórficas, com os machos adultos sendo significativamente mais longos e pesando cerca do dobro das fêmeas adultas. Além disso, os machos têm cabeças mais largas e tubérculos maiores do que as fêmeas. No entanto, as maiores fêmeas são apenas cerca de 20 a 40% menores do que os maiores machos. As fêmeas alcançam a maturidade sexual aos 3 a 5 anos, enquanto os machos atingem a maturidade sexual aos 6 a 8 anos. A maturidade sexual é marcada pelo primeiro declínio abrupto e acentuado na espessura do ciclo de crescimento ósseo. As iguanas marinhas podem viver até 60 anos, mas a média é de 12 anos ou menos. A reprodução na iguana marinha começa durante a última parte da estação fria e seca, com acasalamentos de dezembro a março e nidificação de janeiro a abril. O momento exato varia conforme a localização, dependendo do crescimento das algas e da corrente de Cromwell rica em nutrientes. Ocorre mais cedo em ilhas como Fernandina, Isabela, Santa Fé e Genovesa, e mais tarde em ilhas como Hispaniola. Um adulto, seja macho ou fêmea, geralmente se reproduz a cada 2 anos, mas se houver abundância de alimento, a fêmea pode se reproduzir anualmente. As fêmeas escolhem os machos principalmente com base no tamanho corporal. Machos com territórios no centro do leque tendem a ter maior sucesso no acasalamento do que aqueles com territórios periféricos. Cerca de um mês após a cópula, a fêmea põe entre 1 e 6 ovos, tipicamente 2 ou 3. Os ovos brancos e coriáceos medem cerca de 9 cm por 4,5 cm e pesam 80 a 120 gramas. Os locais de nidificação podem ser até 2 km terra dentro, mas normalmente estão muito mais próximos da costa. Os ovos eclodem após cerca de 3 a 4 meses. Os filhotes têm 9,5 a 13 cm de comprimento do focinho à cloaca e pesam 40 a 70 gramas. As iguanas marinhas se alimentam quase exclusivamente de algas vermelhas e verdes nas zonas intertidal e subtidal. Nos primeiros meses após a eclosão, os juvenis se alimentam principalmente de fezes de iguanas marinhas maiores, adquirindo as bactérias necessárias para digerir algas. As iguanas marinhas podem mergulhar até 30 metros de profundidade e podem permanecer até 1 hora debaixo d'água. Quando mergulham a 7 metros ou mais, frequentemente permanecem submersas de 15 a mais de 30 minutos. A maioria dos mergulhos são muito mais curtos em duração e mais rasos do que 5 metros. Em terra, a iguana marinha é um animal bastante desajeitado, passando a maior parte do tempo parada para evitar gastos de energia. O sol é o principal objetivo dessas iguanas durante a tarde, pois precisam aquecer seus corpos e manter a temperatura sem gastar energia. Diferente dos animais nadadores que têm pele entre os dedos para facilitar o nado, as iguanas marinhas não possuem essa característica.
Sua locomoção na terra é ineficiente para nadar, utilizando a cauda para se movimentar no mar. Seus movimentos coordenados e vigorosos fazem delas excelentes nadadoras, em contraste com a imagem desajeitada que apresentam em terra. As patas das iguanas marinhas têm outra função: agarrar com força. Em terra, elas precisam de patas com unhas grandes e fortes para se prenderem às crateras vulcânicas. No mar, essas patas auxiliam no impulso e são fundamentais para sair da água, agarrando-se nas rochas. A iguana marinha está classificada como vulnerável, VUL, na lista vermelha da IUCN e listada no apêndice 2º da CITES. Subespécies como Amblyrhynchus cristatus mertensia a C. nanus são classificadas como criticamente ameaçadas, CR, enquanto a C. albemarlensis, a C. cristatus, a C. aci, a C. selmanii e a C. venustissimus são consideradas vulneráveis, VUL, na lista vermelha da IUCN. Esta espécie é totalmente protegida pelas leis do Equador e listada no apêndice 2º da CITES. O fenômeno El Niño causa quedas periódicas na população, com alta mortalidade, e a iguana marinha também enfrenta ameaças de predadores exóticos. Embora o tamanho da população total seja desconhecido, a IUCN estima que seja de pelo menos 50 mil indivíduos, com algumas estimativas da estação de pesquisa Charles Darwin sugerindo centenas de milhares. As iguanas marinhas não evoluíram para combater os predadores introduzidos recentemente. Cães e gatos se tornaram os principais vilões das iguanas recém-nascidas, frequentemente matando ou comendo esses animais em áreas próximas a assentamentos humanos, contribuindo significativamente para o declínio da população.